Galera, nesse ano de 2022 que acabou de se encerrar, o canal completou 10 anos de vida. Eu comecei esse canal quando eu ainda estava no ensino médio e tinha 17 anos de idade, então vocês podem deduzir que atualmente sim, eu estou com 27 anos de idade e muita coisa mudou desde então. E quando o canal completou 10 anos de vida, no final de outubro agora, do ano passado, agora a gente tem que, se ligar, não, do ano passado ainda, já virou o ano. Eu queria ter feito basicamente esse vídeo que eu vou fazer aqui agora, que é sentar, metaforicamente, porque eu não tô sentado, continuo de pé, mas para falar algumas coisas com vocês que mudaram bastante nesse último ano, sabe? Vocês podem ver pelo cenário que mudou completamente do ano retrasado para o ano passado e agora para esse ano de 2023 também. E isso se dá porque eu me mudei para Santa Catarina. Foi uma mudança e tanto, passar a morar num outro estado, já que antes eu morava no Rio de Janeiro, e eu passando agora a morar em Santa Catarina junto da Paula, ainda por cima, a gente morando junto, foi uma experiência ainda mais única do que tudo, a gente começando a construir a nossa vida juntos. Então nesse vídeo eu queria falar sobre algumas coisas que mudaram em relação não só à minha vida, mas que também acabam refletindo no canal também, que acabaram mudando, uma coisa acaba influenciando a outra, e que muitas coisas que talvez vocês nem tenham percebido que tenham mudado, mas também sobre algumas coisas que devem mudar nesse ano de 2023, dependendo de como as coisas funcionarem nessa vida de conteúdo pela internet, shorts principalmente, vamos falar um pouco sobre isso. Eu converso muito aqui em casa sobre muita coisa que acontece em relação a YouTube, em relação a trabalho, em relação à ideia que eu tenho para vídeo, em relação à ideia que eu tenho para o canal como um todo. É toda hora eu tô pensando sobre isso e eu sempre converso muito com a Paula sobre essas coisas, mas dificilmente eu sento para conversar aqui com vocês sobre esse tipo de coisa, e eu queria justamente pegar e compilar algumas coisas importantes que eu queria passar para vocês aqui, sabe? Então, basicamente, nesse ano de 2022, eu me mudei para Santa Catarina e vocês puderam ver que no começo do ano eu não tinha basicamente cenário nenhum. Demorou bastante para eu ter um cenário e principalmente para eu ter essa estante que vocês estão vendo aqui que é o principal, elemento do cenário desde então, porque apesar de eu ter me programado para comprar essa estante, para encomendar essa estante, para quando eu viesse para cá para o estado de Santa Catarina já ter um cenário decente, a empresa não correspondeu, E foi uma dor de cabeça que vocês não estão entendendo. A coisa que era para ter acontecido em tempo X levou 3 vezes, na verdade 3 meses a mais do que o tempo previsto, e isso prejudicou, querendo ou não, prejudica quando você não tem um cenário, sabe? Acaba perdendo impacto quando você vai apresentar um vídeo, Cenário é muito importante para qualquer tipo de canal, Principalmente quem está apresentando, quem aparece, Quem mostra a cara nos vídeos, enfim. Então isso prejudicou nos primeiros meses a experiência do canal, de eu ter que me adaptar a um outro lugar também, enfim, que também não tinha isolamento acústico. E foi todo um processo de adaptação nesses primeiros 3 meses de 2022, inclusive também, passando a morar junto, então tem todo aquele processo também de adaptação nesse sentido que também existiu e que as coisas se estabilizaram bastante, sabe? A gente se deu muito bem de forma geral, eu e a Paula, sabe? Foi uma experiência que, de forma geral, foi muito positiva para que me ajudasse a me organizar na vida. A me organizar principalmente em relação ao trabalho, mas também em relação à vida, sabe? Porque a Paula é uma pessoa muito organizada, que se planeja muito para as coisas e consegue criar uma rotina muito perfeita para as coisas que ela precisa fazer. E ela, sendo uma pessoa assim, acaba vazando também para mim, acaba também me influenciando a poder me organizar nas coisas da vida, e principalmente horário de trabalho, enfim, otimizar algumas coisas, fazer as coisas no tempo certo, enfim, me organizar basicamente numa rotina que é muito bom pra gente se planejar, pra gente ter as coisas em mente, sabe? Ter as coisas claras do que a gente precisa fazer durante a semana, fim de semana, etc. Quando que a gente vai pra academia. Inclusive, esse ano foi o ano em que ela me convenceu a passar a frequentar o CrossFit, porque eu tava precisando fazer alguma atividade física, ela já tava fazendo CrossFit, eu pensei, então vambora aí, porque eu tô precisando me mexer. Passamos então o ano inteiro fazendo CrossFit, mas agora a gente decidiu mudar para academia por conta de fatores de não tá mais afim, tá machucando muito, enfim,
Coisa do tipo, continuo estudando japonês já tem 2 anos. Eu tô 2 anos que eu tô estudando japonês e eu acho incrível como eu realmente consegui tornar isso um hábito. Eu não desisti e continuo estudando japonês até então. E se eu conseguir seguir o ritmo que eu tô seguindo, quem sabe daqui a 1 ano, no final de 2023, eu já não tenha concluído esse curso e já consiga me virar bem numa conversação de japonês ali nas conversas do cotidiano. Tô bem otimista pra isso. E outra coisa também é que eu e a Paula a gente noivou. Então isso foi um marco e tanto, né? Vocês viram, quem me acompanha no Instagram pôde ver o videozinho do pedido de noivado. Foi bem emocionante, foi bem emocionante. Mas em relação ao canal em si, que é o que mais impacta vocês aqui, né, que estão assistindo, uma coisa curiosa que eu comecei a experimentar a partir desse ano foi passar a terceirizar alguns roteiros. Olha só que louco, né? Eu passei a terceirizar alguns roteiros que, inclusive, os primeiros foram escritos pela Paula, alguns roteiros de Kimetsu lá no primeiro trimestre ainda de 2022, e a partir do meio do ano, ali pelo mês de junho, mais ou menos, eu comecei a terceirizar roteiros de outras obras, porque eu queria passar a introduzir outras obras no canal, sabe? Que eu não tinha tanto conhecimento assim e não tinha tanto tempo também. Por esses 2 fatores, então, eu senti que, se eu reunisse uma galera maneira, que soubesse fazer uns roteiros maneiros, conseguisse escrever e passar a ideia de forma coesa, de forma coerente, seria muito maneiro, porque eu conseguiria dessa forma agregar bastante ao canal. E foi isso que eu comecei a fazer, primeiro experimentando com a Paula e depois com seguidores do canal, né? Onde mais eu poderia reunir pessoas que eu já tivesse algum contato, se não pessoas que já acompanham o próprio canal. Então, no grupo do Face, Brothers do Bandeira, que tá sempre na descrição, né? Um grupo aberto aí pra galera poder interagir, eu decidi convidar algumas pessoas que eu já conhecia do grupo, que eu sabia que tinham algum conhecimento, seja de Bleach, seja de Hunter x Hunter, seja de Jujutsu, outras obras como um todo, né? Pra trazer aqui para o canal pessoas que tinham mais conhecimento, um conhecimento mais aprofundado do que o meu, para que eu pudesse agregar mais ao canal, e isso foi muito positivo. Quando eu comecei a fazer isso a partir ali do meio do ano, eu comecei a realmente, expandir o público do canal, porque era algo que eu sentia que eu precisava fazer, sabe? Expandir para outras obras, para pegar uma galera nova, né? De outras obras também, que não fosse só ali One Piece, Boku no Hero, One Punch Man, que era o que eu tava mais focado até o meio do ano, né? Então isso foi muito positivo e eu decidi começar a intensificar isso e foi dando muito certo, né? Eu até comprei um teleprompter que tá ali na minha mesa, né? Um teleprompterzinho portátil. Eu coloco aqui, eu leio o roteiro e vocês muitas vezes nem percebem que eu tô lendo o roteiro inteiro. Olha só a magia da coisa, né? Estragando um pouco da magia do cinema. Mas óbvio que eu antes tenho que dar aquela lida no roteiro, faço uma revisão. Se eu tiver que acrescentar alguma coisa, eu acrescento pra coisa ficar mais clara de ser entendida. E aí sim, eu passo pro teleprompter e aí eu leio o roteiro inteiro. Sim, olha só que louco, né? E eu tava muito feliz de seguir nessa linha e a coisa ela tava seguindo uma crescente muito positiva até o mês de outubro, quando realmente foi quando explodiu com o lançamento de Bleach, com o lançamento de Chainsaw Man também, que aí eu também passei a fazer vídeos dos episódios, outros vídeos também, e a coisa super deu certo, sabe? Foi do meio do ano até outubro, foi uma crescente muito exponencial e expressiva, só que veio então o mês de novembro e depois o mês de dezembro, onde o canal ele sofreu uma queda considerável de visualização, na média de visualização ali no mês de novembro e ainda maior no mês de dezembro, agora no final do ano, sabe? O que deu uma desestabilizada no meu psicológico em ficar pensando o que será que eu tô fazendo de errado e o que tá acontecendo com o YouTube, o que eu tô fazendo, enfim, o que tá acontecendo? Foi uma confusão. Isso tudo, esses últimos 2 meses do ano foram uma confusão nesse sentido, porque eu fiquei pensando, será que eu tô errando em algum tema? Será que eu errei o timing? Será que o vídeo, por exemplo, que não teve tanto acesso quanto eu esperava? Enfim, essas coisas elas foram pegando na minha cabeça, mas ao mesmo tempo, eu também acho que parte disso se deva também aos shorts do YouTube, que é o assunto, digamos, principal desse vídeo, sabe? Porque foi justamente no mês de novembro que o YouTube ele anunciou que o Shorts passaria a ser monetizado a partir do mês de fevereiro. E obviamente, né, com esse anúncio isso faz com que muita gente se interesse em produzir mais e mais shorts aqui no YouTube e, bom, indiretamente uma coisa puxa a outra, mais gente também queira assistir e consumir conteúdo de
Shorts. E como a Paula, mais ou menos desde uns 6 meses atrás, começou a produzir conteúdo também de anime, né, para os Shorts, não só do YouTube, mas também principalmente no TikTok, se vocês quiserem pesquisar o nome dela também, Paula D'Agostin, vocês acham facinho o nome dela lá também, ela só tá com 50 mil seguidores lá no TikTok, também com vídeos de anime, então valem super a pena vocês irem lá seguir ela também, mas vendo o formato dos vídeos que ela produzia para o TikTok, eu decidi seguir mais ou menos a mesma linha de formato, né, de como fazer um vídeo para Shorts, porque a única coisa que eu pensava que poderia dar certo era vídeo de piada e vídeo de dança. E se fosse para produzir um vídeo de anime, teria que ser algum vídeo de anime fazendo alguma piada ou fazendo algum vídeo de anime também com dança, porque eram as únicas duas coisas que poderiam dar certo, né? A não ser que também eu fosse uma gostosona e ficasse exibindo o meu corpo aqui. Era isso que eu pensava. Se fosse para dar certo em Shorts, em TikTok, por exemplo, tinha que ser esse tipo de conteúdo, só que não necessariamente. A Paula tem dado certo no TikTok e eu pensei, bom, eu acho que dá para também experimentar fazer um Shorts aqui no YouTube, mais ou menos nesse formato. E basicamente deu muito certo. Os shorts que eu postei aqui no YouTube, eles deram centenas de milhares de visualizações e trouxeram muita gente nova para o canal. Converteu muita gente em inscrito e eu fiquei assustadoramente surpreso com isso, né? E isso, por um lado, é muito bom, porque dessa forma mais gente entra no canal, mais gente conhece o canal e dessa forma mais gente passa a acompanhar os outros vídeos, né? Os vídeos longos, os vídeos normais. Isso é muito positivo. Só que, por outro lado, eu não sei exatamente ainda como vai ser essa questão da distribuição da monetização dos shorts a partir de fevereiro, porque por enquanto monetiza, mas é um negócio quase que simbólico, não dá nem pra considerar como uma monetização, né? É quase que simbólico mesmo, mas a partir do mês de fevereiro é quando a gente vai ver que realmente a coisa ela vai monetizar, só que a gente não sabe exatamente quando vai ser, ou eu não sei pelo menos quanto vai ser exatamente essa repartição, e o quanto disso vai impactar também no interesse das pessoas na plataforma aqui dentro do YouTube, porque o caminho natural é que cada vez mais as pessoas se interessem por conteúdo de shorts aqui dentro do YouTube e com isso os outros vídeos percam mais visualizações. Só que por mais que os shorts tenham dado muito certo em trazer muita gente nova para o canal, eu também dependo da monetização. Então eu espero que a monetização dos shorts também seja algo que compense essa queda na média de visualizações dos vídeos normais. Então, o futuro ainda é muito incerto em relação ao tipo de conteúdo que eu vou ter que passar a focar nesse ano de 2023. Se eu vou ter que passar a focar, na verdade, em conteúdo de shorts, ou se eu vou poder continuar focando nos vídeos que eu mais gosto, que são os vídeos tradicionais. Ou se vai ter que ser algo 50%, né? Metade de vídeos de shorts, metade de vídeos tradicionais. O que eu vou ter que fazer ainda está muito incerto em relação a isso. Como eu falei para vocês, a partir do meio do ano eu consegui reunir uma galera que é muito boa para escrever roteiro, e eu estava muito empolgado e estava realmente focado em querer expandir esse tipo de conteúdo, sabe? Reunir um time de roteiristas maneiro que fizesse com que fosse possível eu postar, quem sabe, um vídeo por dia aqui no canal. Era pelo menos o meu objetivo até o mês de outubro, né? Que eu conseguisse postar 7 vídeos por semana, exatamente um vídeo por dia, para que sempre tivesse vídeo. Só que agora, com a forma como o Shorts chegou com força no YouTube, a coisa deu uma desestabilizada bem forte, sabe? Esses últimos meses me fizeram, sabe, ficar meio neurótico em relação a isso, ao que eu ia fazer exatamente. Mas basicamente o que eu tenho que fazer agora por enquanto é esperar um pouco. É continuar fazendo o que eu tô fazendo, que é priorizar os vídeos tradicionais, que são basicamente o foco da monetização ainda por enquanto, né? Ou se eu vou precisar mudar isso para os shorts, que não era o que eu gostaria, mas a gente vai ter que ver o que vai ser melhor, infelizmente, né? Inclusive nessa de ter que diversificar o conteúdo para continuar sobrevivendo nas plataformas, principalmente aqui no YouTube, nesse último mês de dezembro eu fiz algumas lives. Na verdade, eu e a Paula, a gente fez 2 lives aqui no YouTube. Não sei se vocês viram, mas a gente pôde bater um papo com vocês, expandir um pouco mais os assuntos, falamos um pouco de série, falamos um pouco de filme, e a gente tá pensando em continuar com essas lives e quem sabe fazer elas semanalmente aqui no canal do YouTube, né? Por enquanto a gente tá nesse processo experimental de fazer essas lives para ver se vocês curtem, enfim, se vocês engajam ou não, e aí quem sabe num futuro a gente possa pensar em fazer outros tipos de live, que seja jogando, enfim, eu e a Paula a gente
montar um canal de cortes, enfim, isso aí é coisa mais para um futuro, pensando mais, de forma mais, jogando no ar, basicamente, né? Jogando ideias no ar, mas as ideias que eu tenho por enquanto mais concretas para esse ano de 2023 são principalmente ficar mais atento aos shorts do YouTube, torcer para a monetização do shorts ser positiva e que compense pelo menos em algum nível a queda da média de visualização dos vídeos normais, que são o que mais monetizam bem, e continuar esse projetinho de lives aqui no canal para ver se a gente consegue interagir um pouquinho mais, enfim, a gente vai diversificando o tipo, o formato de conteúdo que a gente traz aqui, beleza? Então é isso, galera, 2023 começou, queria agradecer a todo mundo que se inscreveu nesse último ano de 2022, todo mundo que se inscreveu nos anos anteriores, teve gente que se inscreveu, por exemplo, em 2012 e continua acompanhando, diga se esse é o seu caso aí nos comentários, sem mentir, e agradecer também a todo mundo que fez parte desse canal também, escrevendo os roteiros aqui, como eu falei, né? Essa foi uma peça fundamental esse último ano para poder expandir o público aqui do canal, sabe? Foi um time muito bom de gente que eu consegui reunir, que são seguidores, inclusive, aqui do canal, e todos sendo editados pelo meu editor Lucas, que também está se garantindo muito bem, se garantiu muito bem com todas essas obras, né? Nesse último ano de 2022 e continua firme aqui também editando os vídeos do canal. Beleza? Bom ano novo pra vocês e a gente se vê já no próximo vídeo, quem sabe ainda amanhã, provavelmente amanhã, ali por volta do meio-dia. Beleza? Até a próxima, tchau!